Saúde, colega! Hoje eu vou trazer um assunto interessante aqui para você cuidar melhor das suas finanças. Como você tem investido o dinheiro que sobra? O que você tem feito? O dinheiro que está sobrando para garantir a segurança da sua família, como que você tem alocado estes recursos? Normalmente existem dois tipos de pessoas que podem te ajudar a alocar esses recursos. O primeiro tipo são os agentes responsáveis por um banco que tem papéis, que tem fundos ou corretoras. BTG, XP, Itaú, Bradesco. Esses agentes, você não paga por eles, mas você compra os papéis que são mais adequados para a política e a estratégia dessa empresa. Existe um outro tipo, que são consultores, que olham todos os papéis disponíveis no mercado, entende a sua realidade e vai discutir com você onde você vai alocar melhor os seus recursos. Estes consultores, geralmente, eles cobram uma taxa, um FII, em cima do tanto de dinheiro que ele está investindo. Então, estes consultores, eles trabalham diferente porque eles não representam uma instituição financeira, eles são agnósticos independentes. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu estou aqui com o Marcos, que é da Driven Capital, um multi-family office. Ou seja, ele pega dinheiro de famílias e alocam de forma agnóstica no mercado para buscar os melhores rendimentos sem ter por trás uma instituição bancária que dá retaguarda ou que ele responda para uma instituição bancária. Mas antes da gente trazer o Marcos, eu quero te falar da imersão da SD Escola de Negócios Médicos, que acontece nos dias 2 e 3 de agosto. A próxima imersão já está com as vagas presenciais esgotadas. Já enchemos a sala. Ah, Lourenço, mas por que você não aumenta a sala? Porque eu faço questão de manter uma comunidade próxima e que um vai caminhar com o outro para ajudar em negócios. Ah, mas por que você está fazendo propaganda então? Porque eu quero te convidar a comprar a entrada online. Se você adquirir a entrada online de agosto, você vai ter 40% de desconto na próxima imersão, que vai ser no último final de semana de novembro em São Paulo. Qual que é a vantagem disso? Você participa online, você já entra para a comunidade e você tem um desconto de 40%, que não vai ter em lugar nenhum, nunca a gente vai dar esse desconto para estar presencial em novembro. A gente percebeu que aquele que compra online gosta e depois vai presencial. Então a gente está fazendo esta promoção. O link está aqui na descrição. Você vai falar que veio do podcast Saúde Digital e nós vamos pensar num desconto melhor ainda para você. Beleza? Vamos lá, Marcos, seja bem-vindo. Um tema super interessante para a gente tratar aqui. Vamos diferenciar o agente que está relacionado a um banco e o seu papel, que é um agente independente ou chamado também de consultor. Queria que você falasse um pouquinho do seu background antes da gente começar no tema. Bacana. Primeiro eu gostaria de agradecer Lorenzo, ao Saúde Digital e a todos os ouvintes, espectadores do Saúde Digital. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bom. O Marcos chegou aqui através de uma assessoria de imprensa, que a Nathalie está aqui conosco, a Nathalie, e ela é da Vira, assessoria de imprensa. Primeira coisa que eu quero te explicar, às vezes você não sabe, é a diferença de uma assessoria de imprensa para uma publicidade. A assessoria de imprensa, o papel dela é gerar mídia espontânea. Ou seja, ela traz um assunto relevante para mídias importantes, mas a assessoria de imprensa não paga a mídia. Por quê? O conteúdo daquela mídia interessa para todos. A publicidade, ela gera mídia paga. Então, ela coloca você num outdoor, ela coloca você no tráfego pago, ela coloca você no Instagram, na Globo. Então, esta é a diferença de assessoria de imprensa e mídia feita por uma agência de publicidade. Ambos são importantes.
Você como médico, dependendo do seu perfil, talvez seja interessante para você ter uma agência de publicidade e ter uma assessoria de imprensa. Quando que a assessoria de imprensa o retorno é bom? Quando você traz um assunto inovador, quando você traz um assunto interessante para o seu público. Aí você vai pagar pela assessoria de imprensa para ela te alocar organicamente, sem você pagar, em mídias espontâneas. Então, aqui a gente recebe muito assessoria de imprensa, a gente avalia se o assunto, se o conteúdo está de acordo com o nosso escopo editorial aqui do podcast, e se está de acordo, a gente divulga, a gente convida a pessoa para vir aqui. Então, esse foi o caso. Conhecendo o Marcos agora, falamos um pouco em off aqui. Primeira coisa que eu quero que você me explique é essa diferença de o agente que está ligado a uma instituição financeira e você que representa esse consultor de investimentos. Exatamente. Então, só explicando um pouquinho a diferença, né, Lorenzo, do agente autônomo de investimento para o consultor de investimentos. O agente autônomo de investimento, conforme você bem trouxe aqui, ele representa uma instituição financeira, né? Seja XP, o BTG, o Safra, alguma instituição financeira. E o consultor de investimentos, ele é um profissional independente, né? Onde ele representa o cliente, a família, e não a instituição financeira. Porque a forma de remuneração de um consultor de investimento é o modelo fee-based, que é o modelo onde você cobra um percentual do patrimônio líquido daquele indivíduo ou família e qualquer tipo de comissionamento ou rebate que um produto de investimento eventualmente possa ter, isso volta para aquela família, para aquele indivíduo, de uma forma totalmente transparente. Portanto, o investidor ele sabe o quanto ele está pagando. E no modelo de commission fee, que é o modelo do agente autônomo de investimentos ou dos gerentes de relacionamento dos bancos, é um modelo que o produto que ele vai te ofertar, ele tem um comissionamento e ele é remunerado através da distribuição daquele produto. Então, um modelo é via comissão, onde o cliente não paga diretamente para aquele profissional, ele está pagando, mas ele está pagando via um produto de investimentos, e no outro lado, o consultor ele cobra um percentual sobre o patrimônio líquido de uma forma transparente, independente e totalmente agnóstico à instituição financeira. Maravilha. E tem mercado para todos. O foco aqui, você, meu colega médico, você que nos acompanha, é saber onde você se encaixa melhor, onde você, como que você quer navegar para cuidar de uma maneira responsável, de uma maneira proativa dos seus ativos. Eu costumo dizer aqui, dentro aqui do podcast, dentro da SD Escola, a gente gosta de dar a vara e ensinar a pescar, e não dar o peixe. Porque eu tenho convicção que a pessoa que tem conhecimento, ela tem poder de decisão e ela tem independência, ela não fica na mão de ninguém. Então, este tema vem para te acrescentar e você escolher. Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, porque os agentes bancários você já conhece bem, provavelmente você tem um. Toda pessoa que tem uma conta no banco tem um agente bancário. Isso aí você já conhece bem, como é que funciona, você sabe como é que ele te trata, se tá bom, se tá ruim, se os rendimentos estão bons ou estão ruins. Agora eu vou te trazer esse novo cenário aqui para você conhecer e ter a capacidade de crítica, de conhecimento, para você ter a vara para pescar e não te dar o peixe pronto. Vamos lá, eu quero saber o seguinte, o que é um multi-family office? A Driven Capital, que é a sua empresa, é um multi-family office. Exato. Explica esta personalidade jurídica no mundo dos investimentos. Um multifamily office, como o próprio nome já diz, a gente faz o atendimento de mais de uma família, né? Porque você tem um single family office que o profissional atende uma única família, né? Uma família, dependendo do tamanho do patrimônio, ela consegue ter uma estrutura
de atendimento própria, mas normalmente são famílias aí com algumas centenas de milhões para que eventualmente faça sentido, porque é uma estrutura cara, você precisa ter uma estrutura de profissionais, enfim, arcabouço tecnológico também. E o Multifamily Office eu atendo hoje na Driven, por exemplo, por volta de 20 famílias, né? Então, a gente faz toda a parte de planejamento financeiro, planejamento patrimonial, planejamento fiscal, sucessório, obviamente com a parceria de especialistas, né? Então, se o Lorenzo ou algum ouvinte do Lorenzo tenha alguma demanda sucessória e fiscal, a gente faz toda essa parte do diagnóstico e direciona isso para aquele profissional competente para que possa olhar para essa vulnerabilidade que aquela família tem ou aquele indivíduo tem. Então, a gente faz toda essa parte de planejamento financeiro como um todo, né? Olhando para todas as vertentes ali, não só para a parte de alocação dos ativos. Eu costumo dizer que a parte de alocação dos ativos ela é a ponta do iceberg, né? Quanto que o investidor vai colocar em pós-fixado, quanto que ele vai ter em pré, quanto que vai ter inflação, quanto que eu mando para o exterior. Eu acho que essa é a ponta do iceberg. Eu acho que tem muita coisa por trás. Eu preciso, primeiramente, conhecer qual que é a estrutura daquela família, quais são ali os integrantes, né? Quais são as dores, as necessidades, quais são as vulnerabilidades para que a gente consiga otimizar aquilo e ser mais eficiente no direcionamento das demandas, porque cada família ela tem as suas particularidades, né? Então, é um serviço muito tailor-made. O que eu falo para uma família A é diferentemente do que eu vou falar normalmente para uma família B, né? Porque são organismos familiares distintos ali. Então, é importante a gente fazer esse diagnóstico, escutar muito a família, para que a gente consiga fazer o direcionamento mais assertivo possível. Maravilha. E aí eu queria entender o seu ICP, Ideal Customer Profile. Quanto que esta família deve ter disponível para aplicar em ativos, em papéis, para ser interessante para você e você ser interessante para ele, né? É o fit. Tem que ter fit do cliente com o fornecedor, senão o negócio não fica bom para ninguém. Correto, Lourenço. Como é algo muito tailor-made, conforme eu disse anteriormente, a gente direciona hoje o atendimento para famílias com patrimônio líquido, conforme você disse, que são os investimentos nas instituições financeiras, a partir de 5 milhões de reais. Então, a gente olha para esse nível de patrimônio líquido para que a gente consiga dar um bom atendimento e estar mais próximo ali dos clientes, entender ali de fato as necessidades e a gente conseguir perpetuar esse relacionamento. Não tem certo ou errado em atender clientes menores ou maiores, existe uma questão de capacidade de atendimento, né? Então, hoje, na estrutura que nós temos e montamos, e pela nossa expertise também, é mais orientado para esse perfil de investidor. Vamos lá, vamos fazer uma suposição. Então, eu me encaixo nesta linha, eu tenho esse patrimônio líquido, e aí eu vou lá, mando um e-mail, te procuro aí no Instagram, e aí quais são os próximos passos? Explica esse processo, essa jornada legal. Do cliente. Primeiro, a gente sempre faz toda essa parte de entender o cliente, né? Sempre muito importante entender a família, a estrutura familiar, ver ali as vulnerabilidades que aquela família está inserida, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo, se tem alguma otimização fiscal que a gente possa fazer, se alguma coisa no âmbito sucessório a gente consegue se antecipar para que, né, no momento que isso venha a acontecer, a gente consiga deixar as coisas de uma forma mais tranquila no momento que é mais delicado, né, para aquela família que fica, e fazer um diagnóstico da carteira atual, né, entendendo ali aquela família, como que está o patrimônio financeiro, né? Olhar para aquela família tem investimentos em empresas, né, em capital privado, tem participação societária,
como que está a carteira de imóveis, tem investimentos em imóveis, como que estão os investimentos líquidos, né, que são os investimentos financeiros, estão nos bancos, nas corretoras. Eu entender esse macro para que eu consiga, de acordo com os objetivos, horizonte de investimento do investidor e também apetite ao risco, né, que são, as pessoas têm apetite ao risco diferentes uma das outras, para que eu consiga ser mais assertivo no direcionamento e a gente consiga fazer esse acompanhamento e revisitar essa carteira de tempos em tempos, porque é um organismo vivo, né? De todos os modos ali nas famílias, você tem nascimento, você tem, infelizmente, a falta de um ente querido, você tem casamento, você tem possivelmente divórcios, então a vida como ela é, né? Ela vai tendo ali acontecimentos e a gente vai acompanhando essa família muito de perto, né? Eu costumo dizer que a gente transcende a relação consultor-cliente para praticamente um membro ali da família, entendendo ali todas as necessidades e anseios daquela família para que a gente consiga ser mais assertivo nas recomendações. Começa você fazendo um assessment, uma avaliação profunda, não somente do que está nos bancos investidos em papéis, mas do patrimônio geral desta família e dos planos futuros. Correto. E das variáveis sucessórias, se tem um filho chegando, se tem genro, se tem nora, Exato. Como é que está isso, se tem capital na empresa, se é sócio, os riscos. Você avalia isso completamente, coloca... pede para essa família sobre qual é o apetite a risco, e aí você vai apresentar para ela um plano para ela alocar esses recursos. Exatamente. A gente vai fazer uma política de investimentos, né? Um dos passos, após a gente fazer todo esse diagnóstico, e entender ali qual que é o perfil de risco, qual é o horizonte de investimento, alinhar a expectativa de retorno, né? Porque, poxa, não posso exigir um retorno muito alto se eu não tenho apetite àquele risco ou se eu não tenho horizonte de investimento para aquilo, né? Então, ter esse alinhamento ele é fundamental para que a gente consiga cumprir os objetivos e aquelas famílias alcançar ali, seja independência financeira, seja uma aposentadoria, seja uma transição de carreira internacional, seja a compra de algum bem, a educação dos filhos, né? Os projetos que cada investidor tem, a gente faz todo essa política de investimentos de acordo com essas questões ali citadas anteriormente. Essa lógica é bem interessante, porque o Family Office, a gente conhece bem, né? Famílias que têm um patrimônio grande, elas internalizam isso, montam um escritório de Family Office para gerir o patrimônio dela. Perfeito. O que vocês fizeram assim, deixa eu diminuir o custo fixo aqui dessas famílias, eu vou atender várias famílias ao mesmo tempo, porque você não precisa montar o seu Family Office, com isso você gera acesso. Correto. Com isso você dá acesso a pessoas que não têm grandes fortunas, mas têm um dinheiro significativo que já merece, que já vai ter retorno se tiver uma gestão mais profissional. Perfeito, exatamente, né? Conforme a gente disse anteriormente, você tem as famílias que têm ali centenas de milhares de patrimônio, que ela consegue ter uma estrutura própria, né, para atender única e exclusivamente aquela família. E o Multifamily Office ele entra para democratizar mais o acesso às famílias que não têm esse volume para ter o seu próprio Single Family Office, e a gente fazer essa gestão conjunto com outras famílias e ter, obviamente, que não dá para a gente poder atender milhares de famílias por uma questão de capacity, né? É um serviço muito tailor-made, de fato, ali, voltado para aquela família que requer tempo, requer dedicação, requer proximidade e é humanamente impossível você atender ali, poxa, um único profissional atender 100 famílias, 120 famílias, porque você não consegue prestar o serviço devido e aquela família está pagando por isso, né? Então, é importante a gente alinhar essa expectativa e entregar um serviço muito bem feito ali, que o cliente se sinta satisfeito e que ele possa propagar isso para o entorno dele, né? Maravilha.
E Marcos, como que você cobra? Explica a precificação. Vai depender muito do patrimônio líquido daquela família, né? A gente tem algumas faixas, a gente cobra um percentual em cima daquele patrimônio líquido. Então, patrimônios de 5 a 10 milhões é um percentual, de 10 a 20 milhões é um outro percentual, e assim sucessivamente. A gente vai cobrando um percentual ao ano. Cada vez menor quando vai aumentar no patrimônio? Exatamente. Né? Tende a ser isso, mas depende muito da complexidade de cada família. Né? Não dá para, às vezes, uma mesma família que tem o mesmo... Aliás, mesma família não. Famílias diferentes que têm patrimônio igual, pode ter uma cobrança de taxa diferente devido à complexidade ali daquela estrutura familiar. Umas te requer mais, te demanda muito mais tempo, né? Ou tem questões muito mais complexas a serem resolvidas, e outras nem tanto. Então, pode ter sim uma diferenciação de taxa entre famílias com patrimônio igual, mas que tenha demandas e necessidades diferentes. Mas a gente cobra um percentual anual sobre o patrimônio líquido, né, daquela família, não o patrimônio global que engloba ativos imobiliários, participações societárias. A gente cobra sobre o patrimônio líquido. Ô Marcos, eu vou fazer um papel aqui de uma pergunta que você deve escutar do seu cliente. Então, tô chegando agora aqui para você e aí eu te pergunto assim, mas qual argumento você me dá? Qual garantia eu tenho? Onde eu posso ter evidências de que você não vai funcionar igual ao assessor que está com um banco por trás? Porque você está exposto a todos os papéis, a todas as empresas. Como é que eu posso ter essa segurança que você de fato vai ser agnóstico, de fato você vai olhar pelos interesses meus? Você tem a CVM 179, né? Onde você tem a regulamentação da profissão do consultor de investimentos. A gente não pode receber nenhum tipo de incentivo, remuneração, comissionamento através das instituições financeiras. A gente não está vinculado a nenhuma instituição financeira. Eu costumo dizer que o nosso chefe, né, o banco é o nosso cliente. A gente é remunerado pelo cliente. Até por uma questão de sanções, né, seja via na empresa ou até mesmo na física daquele consultor, a gente pode sofrer ali um descredenciamento, perder uma certificação, por exemplo, um CFP, um CEA, um CPA-20, um CGA da Anbima, devido a ter ferido os princípios da lei ali que regulamenta toda essa indústria de consultoria de investimentos. Entendi. Aí nessa mesma linha, eu vou te fazer outra pergunta. Que garantia, não é garantia, mas assim, como que você me explica que você não vai cair na zona de conforto? Porque se você só recebe um fixo e não ter variável, será que não vai cair numa zona de conforto e ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V? Ou você tem um fixo e pode ter um variável? Não, hoje a gente só tem, de fato, cobra um percentual sobre o patrimônio dos indivíduos e das famílias. E o nosso maior incentivo é crescer aquele patrimônio, né? Porque se aquele patrimônio ele cresce, consequentemente, a remuneração do consultor, daquele multifamily office, ela se eleva também ao longo do tempo, né? Então, você tem um alinhamento de interesse muito grande com o cliente. Quanto mais o cliente crescer o patrimônio, mais também tende a ser a remuneração daquele consultor, daquele multifamily office, porque ele vai sendo remunerado de acordo com o patrimônio líquido do cliente. Então, você tem, de fato, um alinhamento de interesses muito forte ali com o cliente, além de constituir uma relação de longo prazo, né? Eu digo que a Driven ela foi criada para a gente perpetuar o relacionamento com as famílias. Por exemplo, tem famílias que a gente já atende, que a gente já está atendendo a terceira geração, né? Então, eu acredito ainda que tem muito tempo de estrada pela frente, a Driven também, e a gente quer continuar atendendo muito bem aquela família,
porque a única forma da gente dar perenidade ao nosso negócio é um atendimento de muita qualidade, um serviço muito bem prestado, para que a gente não perca aquele relacionamento e, mais do que isso, também a gente possa ser indicado para outras famílias, outros indivíduos que têm essa necessidade. Como que costuma ser o relacionamento com o cliente? Quão próximo é? Você manda mensagem no WhatsApp, você faz ligação, você tem ritos mensais? Me dá um pouquinho assim dessa jornada e do relacionamento com o cliente. Isso depende muito, Lorenzo, de cliente para cliente, família para família. Tem cliente que eu falo praticamente todos os dias, né? E tem família que fala, poxa, Marcos, vamos falar uma vez ao mês. É muito particular de cada um e da necessidade ali daquela família, daquele investidor. Mas, por característica, na Driven, a gente sempre faz todo mês, independentemente se é aquele cliente que eu falo todo dia ou o cliente que me pede para falar. Às vezes ele não quer nem falar mensalmente, ele quer falar trimestralmente. Então a gente tenta fazer todo mês a gente faz uma reunião mensal de prestação de contas, né? Como que foi o mês de junho da carteira do Lorenzo, como que a gente está, quais são as expectativas para frente, e a interação também ela vai se dando ao longo dos dias, das semanas, com as demandas que eventualmente possa surgir, né? O vencimento de algum ativo, como que a gente vai reinvestir aquele recurso, ou a liquidez, né, que foi gerada pelo negócio, ou algum imóvel que aquela família vendeu, como que a gente vai alocar de acordo com a política de investimentos, né, que foi alinhado lá atrás. Obviamente que a gente revisita anualmente para ver se ainda aqueles objetivos eles permanecem, né, aquele horizonte de investimento também permanece, para que a gente consiga ser mais assertivo, mas mensalmente, respondendo a sua pergunta diretamente, a gente faz essa prestação de contas com os investidores e, obviamente, tem aqueles investidores que o Marcos fala todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. Você manda um relatório? Você tem algo... A gente faz uma reunião presencial ou por vídeo, aí depende da disponibilidade daquele cliente, e a gente faz toda a consolidação do patrimônio da família num único relatório, né? Patrimônio líquido. Então, por exemplo, as pessoas elas têm, às vezes, contas em múltiplas instituições, né? Você tem conta no Itaú, conta no BTG, conta na XP, no Santander, no Banco do Brasil, e a gente faz toda essa consolidação para que você veja num único relatório como que estão seus investimentos financeiros de uma forma consolidada e não relatório a relatório. Maravilha. Você tem um suporte de tecnologia para integrar essas contas agora com o Open Finance? Deve estar mais fácil. O Open Finance, assim, é muito bom, né? Isso vem para ajudar muito. Ainda tem muito a melhorar, porque tem muita informação ainda que ela vem um pouco distorcida, mas a gente tem um consolidador, que é um software, né, que faz toda essa consolidação dos ativos nas mais diversas instituições que eventualmente aquele cliente tenha conta, para que ele veja num único lugar o patrimônio líquido dele e ver de fato como que estão ali a alocação ideal de acordo com o que a gente projetou para ele lá na política de investimento. Deixa eu perguntar, então, esse cliente ele vai ter esse dinheiro alocado quando é ativo em bancos. Esse software ele tem uma API que conversa com a conta, com as diversas contas desses clientes e consolida num dashboard para você avaliar. Exatamente. Algumas instituições a gente consegue ter o API, tá? E outras ainda não. Aí essas que ainda não, a gente tem que fazer de fato a inserção daqueles dados na mão, né? A gente faz todo. Ele te manda o extrato. Ele me manda o extrato, todo o histórico ali de movimentação dos ativos, né? De compra, venda, data que comprou, data que vendeu, quantidade, valores. É um trabalho mais manual para as instituições que não têm essa API interligada. Normalmente são os grandes bancos. As corretoras já têm o API. Então é mais fácil ali a integração.
com essas corretoras, e com os bancos a gente faz um onboard ali dos ativos manualmente. Dá um pouco mais de trabalho, né? Mas a vida como ela é assim que funciona. Mas dá trabalho pro cliente seu também, né? Porque tem que ficar exportando e mandando todo mês, às vezes esquece. Na realidade, dá trabalho pro cliente. A gente faz todo o contato com o profissional que atende ele na instituição. Então, aquele profissional, a gente vai pedir os relatórios, vai pedir as notas de negociação. Sim. Mas dá trabalho né? Porque esse funcionário tem que fazer outra coisa. Sim. E aí, o que eu quero levantar aqui, por que esses grandes bancos não abrem API, né? Por que não libera? Grande hospital é igual grande banco, sabia? O dado é só dele, não quer grande laboratório é igual grande banco. O dado é só dele, não quer distribuir com ninguém. Poxa, ia gerar uma facilidade. Quer ver outra coisa? Quanto à pessoa física, eu não posso pôr um agente para operar minha conta com certas permissões. Na conta pessoa jurídica eu consigo. Eu cadastro a pessoa do meu financeiro e ele tem X, Y, Z de permissão. Uhum. A pessoa física não tem. São coisas banais. Até pouco tempo, quer ver? Extrato bancário, a maior parte dos bancos só emite extrato em PDF. Não emite em Excel. Gente, isso é uma calamidade, é de uma mesquinharia. Pra quê? Eu fico me perguntando, não é problema de tecnologia, mas é para cercear o cliente de ter mais controle sobre as suas contas. Então, e aí eu sou a favor, eu faço advocacy para banco que entrega tudo. Tem que entregar extrato em todos os formatos, tem que abrir API, porque isso gera riqueza. As boas tecnologias retiram atritos, melhoram o processo. Por que gera riqueza? Esse movimento, o mercado. Você sabe quanto está sobrando. E aí a sociedade cresce como um todo. Aquele que senta ali, a galinha que senta em cima dos ovos ali e não deixa... Isso empaca todo o processo. Atravanca o processo. Você está colocando mais atrito. E que sirva também para os hospitais, para os grandes laboratórios. Deixa o cliente trabalhar, claro que dentro da... Aí ficam falando, não, por causa de LGPD. Mentira! Não é LGPD, é falta de vontade de dar transparência porque tem segundas intenções. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso aí. Você trouxe um ponto super importante aqui, que são os dados, né? E dados são muito valiosos. Então, os bancos, não só os bancos, como você mesmo trouxe, os hospitais, os laboratórios, eles tentam proteger aquilo ali da melhor forma que eles podem. Só que alguns avanços a gente tem visto, né? E nas finanças, e o Brasil está muito à frente, exato, né? Eu acho que no Brasil ainda a gente tem que soltar foguete. Exato, o Pix, né? Pix. Assim, foi uma evolução exatamente. sensacional que a gente teve aí nos últimos anos, e essa questão do Open Bank, Open Finance, posteriormente, tem algumas etapas, né? Vai ter um Open Insurance, que é a parte de seguros também. Então, a gente vem tendo algumas conquistas, obviamente que algumas um pouco a passos lentos, mas de fato ainda com algumas instituições você tem uma questão ali de uma proteção, reserva uma camada... Chama reserva de mercado. É isso. Se eu tenho todo o meu patrimônio, todos meus dados ali, aquilo me prende àquele lugar. Se eu faço todos os meus exames no laboratório e não tem API nenhuma que me dá acesso, eu vou ter que voltar lá, porque eu quero ver a linearidade, eu quero ver o filme. Quando eu estou num banco, ele me dá só um PDF na pessoa física, isso é ilógico, não precisa ser assim. Então, reserva de mercado, mas aos poucos a gente vai rompendo. Vai evoluindo. Para pessoa física, você até consegue, dependendo do canal de atendimento que você esteja dentro de um banco, você consiga cadastrar ali um consultor de investimentos, um multifamily office, que vai fazer essa... vai ser, as permissões. Exato. Eu costumo dizer que a gente atua como se fosse um CFO daquela família, daquele investidor, que a gente vai olhar e defender os interesses
da família ali, Perfeito. junto com as instituições financeiras. Então, muitas das vezes, né, o médico ou qualquer outro profissional, ele não tem tempo suficiente, Lorenzo, para poder fazer a gestão ali dos investimentos, né? Eu costumo dizer, poxa, o médico, acho que ele tem que, não só o médico, mas qualquer outro profissional, ele tem que focar aonde vem o rendimento dele, né? Poxa, onde vem a maior parte dos meus rendimentos, é ali que ele tem que direcionar os esforços dele, e se ele conseguir, perdão, encontrar um profissional, seja um agente autônomo de investimento, seja um gerente de banco, seja um multifamily office, que ele conseguiu alinhar as expectativas, entender a forma de remuneração de todos eles ali, direcionar para que aquele profissional, obviamente, consiga fazer ali a gestão das finanças dele, para que ele consiga chegar nos objetivos. Mas para encerrar esse capítulo, as tecnologias boas retiram atritos e melhoram o processo. E eu, enquanto instituição que presta o serviço para o cliente em qualquer segmento da economia, eu preciso retirar atritos e melhorar processos através da tecnologia, porque isso faz a economia girar, faz movimentar a geração de riqueza, porque o tempo ele é escasso. O Pix é uma prova disso. No Brasil a gente está muito à frente, mas ainda tem alguns avanços que a gente precisa ter. Agora eu queria abrir um ponto aqui para a gente falar do nosso momento macroeconômico. Selic acabou de bater 15% ao ano. Me dá aí um panorama aí de sua visão de como que a gente vai caminhar aí nos próximos meses, anos. A gente teve, a Selic, né, na última reunião teve um aumento ali de 25 pontos percentuais na taxa de juros, chegou a 15%, que, diga-se de passagem, é a maior Selic dos últimos 20 anos. Desde 2006, não tinha? Exatamente. Então, é um patamar elevado. A gente vê ainda uma inflação mais resiliente, principalmente na parte de serviços, o que isso acaba corroborando para que o Banco Central ele pudesse ter elevado nessa última reunião, né, na última reunião do Copom, a Selic para 15%. Pela ata dele, possivelmente, acho que a gente chegou no fim do ciclo de aumento de taxa de juros. Ele deve permanecer esse patamar de juros nas próximas 3 reuniões, talvez, e a partir dali, de acordo com o que a inflação nos mostrar, ele pode ter o corte da taxa de juros a partir, talvez, do final do ano ou início do próximo do ano de 2026. Mas essa Selic elevada, você acaba desincentivando o investimento, né, no capital privado, na economia real, né? Porque o empresário ele vai pensar 2 vezes, né, Lorenzo? Poxa, se eu tenho lá no banco algo me rendendo a Selic a 15%, poxa, será que meu negócio hoje ele gere risco, contratar funcionário, trabalhista, fiscal, todas as mazelas que a gente sabe que funciona no Brasil, né? Então você não tem um incentivo do investimento e, consequentemente, de fazer a economia crescer, né? A gente fala que pro rentista, né, o 15%, ele é maravilhoso, mas pro empresário, né, ou para quem está começando ali a carreira, os investimentos, ela acaba sendo um entrave, porque a Selic muito alta, você não consegue gerar riqueza se você não tem produção, né? Você não tem investimento na economia real para que gere emprego, essas pessoas consumam mais, possam ter capacidade de poupança, enfim, e fazer a economia girar. Mas no Brasil a gente sempre teve a taxa de juros muito elevada, né? Não é historicamente. Se a gente olhar nos últimos 15 anos, o CDI, né, que acompanha ali a Selic anualizada, é de 9,5%. Então, é um digital single alto, né? É alto, é quase 10% ali ao ano. Então, você acaba não tendo o incentivo do investidor ir lá investir numa ação, ou num fundo de private equity, num fundo de venture capital, ou ele empreender, né? Construir a própria empresa dele, porque
e você tem uma taxa de juros ainda muito elevada. E no ano que vem também, a gente não pode deixar de lembrar, né? A gente tem uma eleição, né, que também pode mudar bastante coisa no rumo da economia do país, a depender do resultado que possa vir em outubro de 2026. Às vezes, quem não está nesse mercado da economia, né, nós médicos, a gente não para pensar o quão é nocivo no longo prazo taxas de juros tão altas. Eu sou advisor de uma startup americana, chama SkinCheck. E ontem mesmo, em reunião com o fundador, o Daniel, ele me contando assim, a facilidade que ele tem para levantar investimento. Ele faz 3, 4 reuniões por dia com investidores. Uma coisa que agora com essa taxa aqui no Brasil praticamente inexiste. Quem vai querer investir numa startup com uma taxa de juros a 15%? Isso mata o negócio, impede o crescimento de novos negócios que vão gerar riqueza no longo prazo. Sem dúvidas. Para o rentista é bom, mas você, por exemplo, para o seu negócio, ele é bom no curto prazo. Exato. Porque no longo prazo, você vai ter cada vez menos pessoas que fazem o seu ICP. Exatamente, que tem a capacidade de ter o patrimônio para que a gente possa fazer a gestão dos recursos daquela família. Então, de fato, a Selic num patamar muito elevado, você tem um desincentivo, né? Você não tem estímulo de colocar o capital para girar. E você não tem geração de riqueza. Só a gente vê nos últimos anos quantos IPOs nós tivemos na Bolsa Brasileira. Nos últimos 4 anos teve um IPO, e esse IPO foi feito na Bolsa dos Estados Unidos, foi o Nubank. Então, não teve geração de riqueza no país nos últimos 4, 5 anos ali. E a gente espera que isso possa mudar, essa taxa de juros ela possa convergir para um país ali, para um dígito de economia sustentável, que a gente consiga ter perenidade, possa ter produtividade, aumentar a produtividade também da economia brasileira, e assim a gente ter uma sociedade melhor. Exato, e porque senão os seus clientes eles já estão no mercado e são só eles. Exato. Você tem que ali participar de um rouba-monte. Exato. É o que a gente fala na indústria. A gente hoje rouba-monte. Você tira lá do Itaú, do BTG, porque não tem novos entrantes nesse mercado para ter seu ICP, porque o dinheiro não está disponível para gerar investimento. Excelente leitura, é exatamente isso que acontece hoje. Então vamos esperar aí que esse cenário mude, esse panorama mude, e que a gente possa ter a economia aquecida de fato para gerar riqueza, e você ter muitos clientes aí para girar a carteira. Tomara, para você também, porque o investidor também de capital privado, ele precisa que aquela empresa ela expanda os negócios dela para que você consiga usufruir disso, mas com esse nível de taxa de juros, como que o empresário ele toma um crédito, Quando ele tem acesso a um crédito via alguma instituição financeira, vai ser um crédito caro, porque você está falando de Selic de 15, normalmente se eu falar as grandes empresas, vai tomar CDI mais 1, CDI mais 2, pensa CDI mais 1, CDI mais 2, vai ser 16, 17%. Quanto que tem que ser a margem desse negócio para que pague essa despesa financeira só de juros? Então, é quase que a gente vê nos últimos anos aí um aumento considerável do pedido de recuperação judicial aí. A gente está batendo recorde histórico, infelizmente. É isso aí. Vamos acompanhar e vamos torcer e vamos continuar movimentando a economia, gerando riqueza da maneira que a gente pode. Perfeito, exatamente, Lorenzo. Obrigado, viu, Marcos, pela sua participação aqui, e sucesso para você. Eu que agradeço. Você quer deixar aí seu @, LinkedIn, e-mail? Claro. Eu vou deixar aqui o contato da Driven no LinkedIn, Driven Capital, e também o nosso site, www.drivencapital.com.br. Vai ser um prazer a gente poder ter uma conversa, eu entender os objetivos, as necessidades ali
do investidor e conseguir ajudar ali de alguma forma a ter um bom planejamento financeiro, otimização fiscal, sucessória, para que ele consiga ter uma vida financeira mais tranquila, focar no trabalho dele e a gente ser o médico do bolso, né, que é o órgão mais sensível aí do ser humano. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcos. E você que nos acompanha, você viu a importância desse assunto, de você cuidar bem das suas finanças, não negligenciar. Eu costumo dizer que às vezes se você está feliz com o que sobra, mas se você olhasse de fato para as suas finanças, você poderia deixar sobrar mais. Você poderia evoluir, otimizar os seus recursos. Por isso você, médico que me acompanha aqui, você tem que dominar finanças. Você tem que saber pescar o peixe. Você não pode ficar na mão de pessoas que falam uma coisa e para onde que o vento soprar, você vai. E lá na imersão da SD Escola, finanças é um dos nossos pilares. Gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia. Tudo isso para te dar autonomia, protagonismo, para você ser um dono de negócio que cuida das suas finanças, da sua clínica, do seu consultório, mas também das suas finanças domésticas. A gente viu um pouquinho aqui hoje. 2 e 3 de agosto, imersão da SD Escola. Vagas presenciais esgotadas, mas a gente ainda tem a vaga online. E se você comprar online, 40% de desconto na imersão de novembro. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Me manda feedback no @LorenzoTomé e te vejo a semana que vem. Valeu!